gente entrar na palavra, quero convidar aqui a Eliane, que ela vai estar dando um testemunho do que Deus fez na vida dela. Testemunho serve para edificar a igreja, trazer fé para o coração da igreja. Então, que você seja edificado através da vida dela, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Irmãos, há alguns anos, que passaram, eu vim aqui nesse altar, eu falei assim, eu quero dar o meu testemunho no último elo dessa campanha, Deus não vai deixar acontecer, porque Deus não deixou acontecer na minha vida a frustração. E por alguns anos eu vinha colocando aqui uma oferta de sacrifício, com vários pedidos, e um desses pedidos que eu queria muito era que eu conseguisse uma classificação no meu trabalho. E por muitas vezes, muitos anos colocando oferta e nada acontecia. E esse ano de 2024 eu determinei que eu não queria mais, que eu queria sair da empresa. Eu falei, eu não quero mais ficar aqui, agora eu quero sair. E só que todo momento desse ano, desde o início de janeiro, ao finalizar o culto ou antes de começar, eu colocava as minhas mãos sobre esse altar e eu determinava, eu vou dar meu testemunho nesse altar. E colocando vários pedidos, e algo que eu quero deixar aqui para vocês também, irmãos. Muitas das vezes os pastores estão aqui no altar, convida vocês para vir aqui na frente. É uma batalha, às vezes fica um monte de gente para trás. Não recua, gente. O altar é o lugar de bênção. O altar é o lugar que você, na hora que você colocar as suas mãos aqui, que haja uma briga para colocar as mãos sobre esse altar, porque nesse altar flui bênção sobre as nossas vidas. E por diversas vezes, eu determinando, muitas vezes, meus filhos, meu marido acompanhou, quantas vezes eu chorava dentro da empresa, eu falei, eu quero sair daqui, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, nada acontece. Porém, eu quero contar também o que aconteceu lá dentro, para a honra e glória do Senhor, eu consegui ganhar uma família para Jesus lá dentro. Então, assim, que o nosso objetivo, quando Deus abriu a porta, não seja simplesmente para a gente ganhar o nosso dinheiro, mas que a gente possa ganhar almas para o Senhor também, porque é para isso que nós estamos nessa terra, amém, irmãos? E por diversas vezes lá, chorando, clamando, e chegou um momento em que eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não aguento mais ficar aqui, e eu quero sair. Eu quase entrei em depressão querendo sair, e eu lembro que Deus falou comigo assim, não é o momento de você sair. É muito difícil, sabe, irmãos, quando a gente ouve um não de alguma pessoa, de um pastor, do marido, da esposa, dos filhos, mas quando você ouve um não de Deus, você fica meio confuso, você fica, e agora? O que eu faço? Só que eu decidi obedecer aquilo que era a vontade de Deus, e eu permaneci ali na empresa. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o mês passado, o meu coordenador me chamou lá, na sala dele, e me classificou como assistente UAP. Foi além daquilo que eu esperava. Então eu fiquei muito feliz, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Como meu marido, toda vez que ele vem falar sobre fidelidade, é engraçado que ele sempre fala de onde que Deus tirou. E de fato, irmãos, quando a gente casou, a gente não tinha nem onde cair vivo, porque tem um ditado que morto cai em qualquer lugar, mas a gente não tinha nada. A gente morava de favor. Mas mesmo assim, toda a vida, nós somos sempre fiéis, tanto no dízimo, quanto na oferta, e quanto numa oferta de sacrifício. Então, irmãos, vou deixar já uma dica para vocês. Em dezembro, a gente tem de novo, nosso propósito aqui de sacrifício. Não recua, não fica pensando assim, não vou fazer isso não, esse dinheiro aí é para aumentar lá no bolso do pastor. Não faça isso não, faça com o coração aberto. Quando a gente foi, terminando, quando a gente foi para entregar a oferta de sacrifício desse ano, eu falei com meu marido assim, falei, nossa, e agora? Como que a gente vai fazer? E a gente tinha um dinheiro guardado, a gente, que era para arrumar o muro da nossa casa, porque quando aconteceu aquelas enchentes todas, Estrolândia, o nosso muro ficou meio caindo, meio pendurado. E eu falei assim, nossa, a gente não tem dinheiro nenhum, eu só tenho esse dinheiro. E eu falei assim, dentro de mim, o Espírito Santo falou assim, vai ser esse dinheiro. E eu falei assim, nossa, eu vou falar com o Marcos. Eu falei, o Marcos, o Espírito Santo falou que é o dinheiro do muro que vai para o altar. Ele falou assim, amém, se ele falou, é isso mesmo. Então, houve uma concordância entre nós. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele me honrou. Ele tem honrado a minha casa, honrado a minha família. Meu filho está ali, o Emanuel.
Ele, né, Deus abriu uma porta de emprego para ele. E Deus tem nos prosperado muito, irmãos. Então, não deixe de depositar a sua fidelidade nesse altar. Não deixe de se aproximar nesse altar e determinar que seu testemunho vai ser contado, né? Quão maravilhoso é a gente ouvir um testemunho aqui. Então, que o próximo testemunho seja o seu, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. E Deus é tão bom que Ele testificou o testemunho que a Eliane deu aqui, com a palavra que eu trouxe para compartilhar com a igreja nessa noite. Porque nós estamos na temporada de mensagens, Deus não vai deixar acontecer. Então a gente imagina, Deus não vai deixar acontecer o quê? Deus não vai deixar que eu morra sem receber a minha bênção. Deus não vai deixar que o inimigo venha me atingir. Deus não vai deixar. A gente fala tanta coisa ao nosso favor, não é verdade? Mas hoje eu estou aqui para falar. E se Deus não deixar acontecer aquilo que você quer? E se Deus não deixar acontecer aquilo que você tem pedido? Porque a gente sempre fala, Deus não vai deixar acontecer na minha vida. Mas a gente não pensa, Deus não vai deixar acontecer o que eu quero, a minha vontade. E hoje eu quero compartilhar aqui, e o tema que eu quero, se eu pudesse deixar um tema aqui, deixaria esse. Deus não vai deixar acontecer a minha vontade. Deus não vai deixar acontecer o que eu quero. Porque vai acontecer a vontade de Deus na minha vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa, a vontade de Deus, ela é perfeita, e a vontade de Deus, ela é agradável. Amém? Talvez se a Eliane tivesse feito com que a vontade dela acontecesse naquele momento, ela não teria experimentado hoje esse testemunho. Se ela tivesse largado tudo, abandonado o emprego e falado, vou procurar outra coisa, talvez hoje ela não estaria contando o testemunho da sua promoção. E quando Deus não deixa acontecer a nossa vontade, irmãos, é porque Ele tem algo muito maior para nós. Receber o não de Deus não é fácil. Coisa difícil é receber o não de Deus. Mas eu quero dizer que não também é resposta. Quantos de nós temos filhos aqui e nós temos que dizer não para os nossos filhos? Temos que dizer não para algumas pessoas. Porque o não ele traz muitas coisas. O não, ele traz proteção. Quando você fala com seu filho, você não vai. Você não vai ali, porque ali você pode cair, você vai machucar. Você está querendo proteger. Quando você diz não para o seu filho, não, você não vai nessa festa, você está querendo proteger, trazer proteção para o seu filho. Porque talvez ali ele vai estar num lugar inapropriado, que talvez pode ter drogas, pode ter tiroteio. E ali o seu filho está recebendo o livramento. Às vezes, nós somos muito acostumados a receber o sim, não é verdade? Nós gostamos de receber o sim. O sim é muito bom, né? Você fala, me dá, toma. Eu quero, toma. Assim, toma. Por favor, toma. O sim é muito bom, a gente recebe o sim. Desde a primeira infância, a gente sempre está recebendo o sim. Chorou, pegou. Chorou, deu mamar. Fez xixi, chorou, trocou. A gente sempre está recebendo o sim. Fomos acostumados na nossa primeira infância a receber o sim. Qualquer movimentação, né? Porque o bebê não sabe falar. Então ele chorou, ele recebeu o que ele quer. Mas ao decorrer do nosso crescimento, a gente começa a receber uns nãos. Por quê? O não, ele traz crescimento. O não tira a gente da zona de conforto. O não, ele nos leva a um outro nível. E muitas vezes, nós recebemos o não de Deus. Talvez você tenha orado, tenha clamado, e Deus tem dito não para você.
importante, ou o que importa, é o que eu vou fazer com essa resposta. Porque o não pode acontecer. Já viu aquele ditado? O não eu já tenho, o sim é lucro. Então, o que eu farei se eu receber o não de Deus? O que eu vou fazer se eu receber o não de Deus? Porque, como eu disse aqui, o não, ele nos protege. O não, ele nos aperfeiçoa. O não, ele nos livra. O não leva a gente a lugares mais altos, não é verdade, Eliane? O não, ele nos proporciona crescimento. Agora, como eu vou me posicionar diante do não? Eu vou fazer pirraça? Eu vou fazer igual criança, vou bater o pé, dizer, eu recebi o não, eu quero. Qual será a minha atitude se Deus olhar para mim e falar, eu não vou deixar acontecer? O que eu vou fazer se Deus olhar para mim e dizer, eu não te darei? O que eu vou fazer se Deus olhar para mim e falar, isso não é para você? E aí, eu quero trazer aqui hoje 3 personagens que se posicionaram diante do não de Deus. Como eles se posicionaram diante do não de Deus? E a primeira pessoa que nós vamos falar é Moisés. Moisés, ele recebeu o não de Deus. Lá em Números, no capítulo 20, o versículo 11 e o 12, se o pessoal puder colocar aí para mim. Já colocou? Tá rápido hoje. Vou deixar aqui para a gente poder acompanhar, tá bom? Moisés estava numa situação complicada. E diz assim a palavra. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água. E bebeu a congregação e os seus animais. Próximo. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Outra tradução, o Senhor fala para Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Deus falou não para Moisés diante daquela situação. Moisés estava com raiva, ele estava bravo, porque o povo estava o irritando. O povo estava dizendo, Moisés, você trouxe a gente para esse deserto, para a gente morrer de sede aqui. Era melhor a gente ter ficado no Egito, pelo menos lá a gente tinha o que comer, tinha o que beber. Aqui a gente está passando necessidade. Moisés estava tão irado, tão entristecido, que o Senhor disse para Moisés, Moisés, você vai falar com a rocha, e a rocha vai jorrar água para vocês beberem. Então Moisés, com muita raiva, ele vai, mete a vara lá umas 2 vezes lá na rocha, fere a rocha e a água jorra. O Senhor mata, sacia a sede, mas não era aquilo que o Senhor tinha ordenado para Moisés fazer. Muitas vezes a gente começa a aprender que a nossa desobediência, ela atrai o não de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós recebemos o não de Deus, porque somos desobedientes à ordem do Senhor. Mas, quando o Senhor diz para Moisés que ele não iria herdar mais a terra prometida, gente, eu, mero ser humano, o que eu faria? Já que eu não vou ficar parada aqui também, não vou fazer mais nada. O povo estava no meio do caminho. Mas Moisés teve uma atitude diferente, porque ele é Moisés, né? Não é Natália. Moisés teve uma atitude diferente. Ele sabia que ele não ia entrar na terra. Mas mesmo assim, ele permaneceu obedecendo aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Mesmo sabendo que ele não ia entrar na terra, ele continuou conduzindo o povo de Deus. Mesmo ele sabendo que ele não iria possuir a terra, que ele não poderia
usufruir das benevolências da terra prometida. Moisés, ele continuou, ele não parou, ele continuou, ele prosseguiu. E além de prosseguir, Moisés teve misericórdia daquele povo e falou: Senhor, levanta alguém para que possa conduzir esse povo, porque senão eles serão como um rebanho sem pastor. Já que eu não vou poder entrar, levanta alguém para eu ensinar, me mostra alguém para eu ensinar, para que possa conduzir o povo até a terra prometida. Já que eu não vou, que alguém possa conduzir. Moisés nos ensina aqui que diante do não de Deus, nós não podemos desistir. Nós temos que continuar. Talvez você recebeu um não de Deus. E talvez você está igual o menino birrento. Também não vou. Também não faço. Deus falou não para mim, eu não vou. Deus falou não para mim, eu não vou continuar. Eu vou largar tudo. Eu não quero saber de igreja mais. Eu não quero saber de fazer nada mais, porque Deus falou não para mim. Mas Moisés nos ensina aqui que diante do não de Deus, ele decide continuar. Ele decide continuar e ainda fazer discípulo. Ele decide continuar. Moisés nos ensina isso. Números 27, 15. Coloca aí para mim, por favor. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo... Até o 17, tá? 16. O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. É o que eu havia dito. Moisés, ele suplica ao Senhor: tudo bem, já que eu não posso ir, que o Senhor envie alguém então. Será que diante de Deus, do não de Deus, nós temos assim tanta compaixão para com o próximo? Ou diante do não de Deus a gente fala assim: já que eu me lasquei, que todo mundo se lasque também. Já que deu errado para mim, que deu ruim para mim, que dê ruim para todo mundo também, não quero saber. Já que Deus falou não para mim, quem está atrás de mim que se vire. Cada um com seus problemas. Mas não, Moisés foi diferente. Moisés foi diferente. Porém, irmãos, quem permanece, isso eu quero que você grave isso no seu coração. Quem permanece recebe honra de Deus. Quem permanece recebe honra. Talvez você recebeu um não, como Moisés, mas ele permaneceu. E em Deuteronômio 34, 10 e o 12, vai dizer: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Próximo. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. Próximo. E em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Moisés, ele ficou reconhecido. O Senhor honrou Moisés no último dia da sua vida. Moisés lá olhando a terra prometida lá do monte. Ele não entrou, mas ele viu. E Deus levou ele lá ao monte para ver. Ele olhou e falou assim: não vou entrar. Mas o Senhor deixou registrado todos os feitos de Moisés. Moisés não entrou por causa da sua desobediência. Isso nos mostra que o pecado tem consequência na nossa vida. Quando nós desobedecemos, nós estamos repelindo a bênção, né? A maldição, a obediência atrai a bênção. E a desobediência traz a maldição.
Com a desobediência de Moisés, ele foi impedido de entrar. Mas ele tomou uma atitude diferente. Ao invés de reclamar, de murmurar, de parar, de desistir, ele continuou. E ele recebeu honra do Senhor. Diante do não de Deus sobre a tua vida, porque você vai ouvir um não de Deus. A gente tem que ouvir, irmãos. Menino que recebe só sim fica muito mimado. Menino que recebe só sim fica muito mal acostumado. Não cresce. Não avança. A gente precisa receber uns não do Senhor de vez em quando, para a gente saber quem é Ele e quem somos nós. Mas pode ter certeza que se você permanecer diante do não, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai fazer o seu nome ser reconhecido. O Senhor vai fazer o seu nome ser reconhecido diante de todos. Não como qualquer um, mas como um homem que permaneceu e que fez grandes feitos. Como uma pessoa que fez grandes feitos. Outra pessoa que eu quero deixar aqui, que também deixou um exemplo para nós, foi Paulo. Paulo recebe o não de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai dizer assim: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Próximo. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Ele orou quantas vezes? 3 vezes. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo recebeu o não de Deus 3 vezes. Ele orou 1, Deus disse não. Ele orou 2, Deus disse não. Ele orou 3, Deus disse não. Porque a minha graça te basta. Irmãos, Deus vai de muitas orações nossas que fizermos, o Senhor vai dizer não. Você vai fazer muitas orações e o Senhor vai te dizer não. Sabe por quê? Porque a graça dele nos basta. Porque o Senhor me conhece, Ele te conhece. O Senhor conhecia Paulo e sabia que talvez ele tirasse aquele espinho na carne de Paulo, Paulo ia se sentir demais. O primeiro versículo que nós lemos, o versículo 7, não é isso? Versículo 7. Para que não me exaltasse pelas excelências da revelação. Paulo era um apóstolo, gente, top de linha. O homem escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Paulo escreveu. Paulo comunicava com toda a igreja. Paulo, ele esteve presente em momentos marcantes. E olha que Paulo nem tinha convivido com o Senhor. Ele nem teve coladinho com Cristo. Mas ele foi um homem de excelência. Onde ele passava, fazia milagre. A igreja, ela respeitava o apóstolo Paulo. Então o Senhor deixa esse espinho na carne de Paulo, para que Paulo reconhecesse que, se não fosse a graça do Senhor, nada na vida dele, nada que ele faria teria valor. Eu quero dizer para você que vai ter não de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele não quer te perder. Porque se o Senhor fala sim para você, Ele te perde, porque Ele te conhece. O Senhor prefere você, sem esse pedido que você tem feito, Ele prefere você com esse espinho na carne, do que você longe da presença dEle. E é por isso que muitas vezes o Senhor diz não para nós, porque Ele quer preservar a nossa
salvação. Muitos nãos de Deus na nossa vida é para preservar o milagre maior que é a salvação. Talvez você tenha pedido algo para o Senhor tanto, e talvez o Senhor tenha dito não. Não é, porque tem oração que o Senhor diz espera. Tem oração que o Senhor diz vai chegar o tempo. Mas tem oração que o Senhor diz não. É não. E esse não vem para preservar a nossa vida. Esse não vem para mostrar para mim e para você que a graça dele nos basta. Esse não vem para mostrar para mim que nós somos dependentes dele. Deus tem dito para nós: a minha graça te basta. Às vezes Deus nos dá porque Ele sabe, irmãos. Ele sabe o que nós faremos com a bênção que Ele nos daria. Ele sabe o que nós faríamos com ela. Paulo nos ensina a depender de Deus. Porque quem depende, recebe graça. Quem depende do Senhor, recebe graça. Quem depende do Senhor, recebe graça. Quem depende do Senhor, recebe graça. E Paulo dependia do Senhor. Ele dependia do Senhor. E por fim, mas não menos importante, Deus disse não para uma pessoa, o maior de todos os tempos, o grandioso, o todo-poderoso. Deus disse não para Jesus. Deus disse não para o próprio Jesus. Irmãos, até Jesus recebeu não. Você está achando que você vai receber só sim? Até o Senhor Jesus, o Mestre, recebeu não. E eu acho que eu vou receber só sim de Deus. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 14, versículo 36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. O Senhor Jesus, ele estava tão aflito, porque ele já estava prevendo a crucificação. E ele chega diante do Pai chorando e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A gente já sabe a resposta, né, irmãos? O Senhor disse não, o Senhor nosso Deus disse não para Jesus. E ele foi crucificado. Até o Senhor Jesus, ele recebeu o não de Deus. Mas o Senhor, ele nos ensina aqui: Pai, eu quero que o Senhor afaste de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. A tua vontade. Porque a vontade de Deus é melhor que a nossa. Talvez o que eu quero, estou pedindo, não é nem um terço daquilo que Deus tem para mim. Talvez o que eu estou buscando, o que eu estou clamando, não é nem um negocinho assim daquilo que Deus tem preparado para mim. Então nós precisamos agir como Jesus agiu. E como Jesus se posicionou diante do não de Deus. Ele confiou. Jesus, ele confiou em Deus e falou assim: a ti entrego o meu espírito. Jesus, ele confiou no Pai, ele confiou em Deus. Moisés, ele permaneceu. Paulo, ele dependeu do Senhor. Ele colocou a sua dependência em Deus diante do não. E o Senhor Jesus Cristo, ele confiou em Deus diante do não.
Ele confiou no Senhor diante do não. Pois a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se Deus disser não para você, hoje, se Deus está dizendo não para você hoje, é porque Ele tem algo muito maior para você lá na frente. E assim foi com Jesus. O Senhor Deus disse não para Ele lá naquele dia no Getsemane. Mas hoje está espalhado por esse mundo afora, pessoas adorando ao Senhor Jesus, pessoas declarando que só o Senhor é Deus, pessoas declarando que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, e hoje Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. O não de Deus naquele dia, Ele serviu, colocou o Senhor Jesus em lugares maiores. E em breve Ele virá nos buscar, a promessa vai se cumprir na nossa vida. Então, se o Senhor está dizendo não para você hoje, creia que a vontade de Deus, ela é muito melhor do que a sua. Se Deus está dizendo, eu não vou deixar acontecer na sua vida hoje o que você está pedindo, creia que o Senhor não é maldoso, aquele que castiga, aquele rancoroso, aquele Deus bravo. Não, é porque Ele está preparando algo muito melhor para você. Porque aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, é maior do que nós pensamos ou podemos imaginar. Aquilo que Deus tem preparado para nós, nem chegou ao coração do homem. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Então aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a depender do Senhor e permaneça. Não desista diante do não. Não desista. Olha, irmãos, Deus não deixou aqueles 3 homens queimar na fornalha de fogo ardente. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Deus não deixou Daniel ser devorado pelos leões. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Deus não deixou o povo ser escravo, continuar escravo do Egito, de Faraó. Levou eles para uma terra prometida. Glória a Deus. Agora, quando Deus diz, não vai, isso eu não quero para você. Aí a gente começa a ficar meio entortado. A gente começa a falar, ei, aprenda a ouvir o não de Deus, a obedecer o não de Deus, e se posicione diante do não de Deus. Não desista diante do não pare diante do não. Dependa exclusivamente do Senhor, porque a graça dele te basta. E se ele te disse não, é porque ele tem coisa melhor para você. Se ele te disse não, é porque ele tem coisa maior para você. É somente confiar, é somente esperar e confiar, porque Ele vai cumprir as promessas que Ele fez na tua vida. Ele vai fazer, Ele fará na sua vida. Então nós aprendemos a nos posicionar diante do não de Deus. Mas poxa vida, hein? No último dia da temporada de mensagens, a senhora vem dizer que eu tenho que aprender a me posicionar. Eu estou bem achando que eu ia chegar aqui e ia dizer, Deus não vai deixar que nenhum mal aconteça na minha família. Eu estou bem achando que eu ia chegar aqui, Deus não vai deixar acontecer que praga nenhuma chegue à minha tenda. Irmãos, é promessa. Isso já é promessa de Deus para você. Deus não vai deixar mesmo. Deus não vai deixar que o mal chegue na tua casa. Deus não vai deixar que o inimigo atormente a tua família. Deus não vai deixar que nada de ruim aconteça com a tua casa. Porque aqueles que estão em Cristo, eles são guardados. Eles têm a promessa de Abraão. O Senhor deu promessa para você. Já é seu. Agora, aprender a posicionar diante do não do próprio Deus. Você já viu aquele ditado, irmãos? Que na mão do diabo a gente tem a quem recorrer, não é verdade?
a gente tem a Deus para recorrer. Na mão do nosso inimigo, a gente pede misericórdia para Deus. Agora, na mão de Deus, não é verdade? Ouvir não do diabo, o diabo dizendo para você que você não vai conseguir, o diabo dizendo para você não vai dar certo, o diabo dizendo para você isso, a gente, olha, eu sou cheio do Espírito, não aceito esse não. Agora, se posicionar diante do não de Deus, em fé, isso é para quem é maduro, porque criança vai fazer pirraça. Criança vai bater o pé. Se é criança, vai falar, eu quero. Eu não vou continuar. Eu não quero isso para mim. Mas o Senhor nos está chamando para ser uma igreja madura. Irmãos, o lugar da bênção é a nossa próxima temporada de mensagens. Mas igreja não é lugar de você receber conforto, não, viu? É lugar de você receber confronto. O evangelho é confronto. O evangelho vem para nos confrontar, porque só cresce quem recebe confronto. Só avança quem recebe confronto. Porque ali você aprende, você é espremido, ali você é moído, você é tratado e você cresce. O Senhor está querendo uma igreja que cresce, uma igreja madura. Não uma igreja que para por qualquer coisa. Não um povo que fica murmurando por qualquer motivo. Mas o Senhor está querendo levantar um povo que se posiciona, que mesmo diante do não, ele continua, mesmo diante do não, ele depende unicamente do Senhor. Mesmo diante do não, ele confia. Que igreja nós seremos? Uma igreja mais ou menos, ou uma igreja que se posiciona? Nós precisamos amadurecer como igreja, porque o mundo, irmão, jaz do maligno. E se a gente tiver mentalidade de criança, se a gente não amadurecer a nossa fé, se a gente não amadurecer como cristãos, nós seremos levados pelo mundo. Nós seremos levados pelo mundo. Hoje, nesse último episódio da série de mensagens, Deus não vai deixar acontecer. O Senhor está falando conosco. É hora de amadurecer. É hora de crescer. É hora de se posicionar, mesmo diante do não, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da situação difícil. É hora de amadurecer. O Senhor está chamando a igreja a ser madura. O Senhor está nos chamando a se posicionar de forma correta diante da situação. A se posicionar, a confiar, a depender do Pai. Eu convido você a se colocar sobre os seus pés nessa noite. Eu não sei se o Senhor já disse um não para você. Eu acho que já disse, foi um monte, né? Quantos nãos do Senhor nós já recebemos? E eu quero dizer para você que virão mais. Porque cada não que você recebe e você se posiciona da maneira correta, o Senhor te avança de nível. E quando você chega no outro nível, Ele vai ter que te tratar. Então pode ser que Ele te diga não também. Porque Ele quer te colocar em outro nível. Se você é reprovado, você estagna. Deixa o Senhor te aprovar. Deixe o Senhor te aprovar, porque quando você é aprovado pelo Senhor, o Senhor vai te colocando em outros lugares, o Senhor vai te levando a lugares altos, a lugares que você jamais imaginou chegar, a lugares que você jamais imaginou alcançar. Esses são os lugares que Deus tem para nós. Isso é promessa, isso é indiscutível, irmãos. Isso é indiscutível.
As promessas de Deus, elas são indiscutíveis, elas virão, elas acontecerão, porque Deus não é homem para mentir, e é por isso que Ele diz não para a gente muitas vezes, porque para a gente chegar no lugar da promessa, a gente precisa estar maduro o suficiente para viver a promessa. Se eu não estou maduro, eu deixo a bênção embora. A minha ignorância, a minha futilidade, a minha falta de humildade me faz perder a bênção que Deus me deu. E é por isso que Ele diz não, porque Ele quer me ensinar, Ele quer tratar comigo, Ele quer me fazer de mim mais maduro. Então não questione o não de Deus, aprenda com o não de Deus, cresça com o não de Deus. Se Ele disser para você, não vai acontecer, glorifique, porque Ele tem um lugar melhor para você. Se Ele está dizendo não para esse projeto aí, pode glorificar, é porque o projeto que Ele tem para você é muito maior. Se Ele está dizendo não para a sua oração, eu quero dizer para você, pode glorificar, porque Ele tem algo muito melhor preparado para você. O não de Deus vai trazer crescimento na sua vida. Se Ele te disser sim, glorifica. Mas se Ele te disser não, glorifica também. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Coloca a sua mão à altura do seu coração neste momento. Senhor, nós dependemos de Ti. Nós dependemos do Senhor na nossa vida. Nós dependemos do Teu amor, nós dependemos do Teu cuidado. Nós dependemos, meu Deus, de Ti em todas as circunstâncias e situações. Como nós dependemos de Ti. Assim, meu Deus, como foi com Moisés, que recebeu um não do Senhor. Ele foi impedido de herdar a terra prometida. Mas o Senhor o honrou, o Senhor deixou o seu nome honroso, meu Pai. Assim como foi com Paulo, que teve que conviver com aquele espinho na carne. Mas o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. Esse espinho está aí para você reconhecer quem eu sou. Eu deixo esse espinho aí, Paulo, é porque eu te amo. Porque se eu tirar esse espinho da sua vida, talvez você possa me abandonar. E eu não quero estar longe de você, eu quero estar perto de você. Talvez o Senhor tenha dito não para você, como Ele disse ao Senhor Jesus. Ele disse, não, eu não vou deixar que você se livre dessa tribulação. Não, você vai ter que passar essa dificuldade, essa tribulação. Eu não posso impedir que você passe isso. Mas o Senhor Jesus, Ele confiou. Então confie, porque o Senhor tem lugares maiores. O tempo de preparação, ele é difícil. O tempo de preparação, ele não é fácil. Mas o tempo de preparação, ele nos leva a lugares altos e a permanecer nos lugares altos. Por isso, Senhor Jesus, nos ensina a ouvir o não do Senhor e a nos posicionar de maneira correta. Mesmo quando o Senhor disser não para nós, que nós não venhamos parar, que nós não venhamos desistir, mas que nós venhamos, meu Deus, confiar em Ti e depender do Senhor. Confiar, meu Deus, que o melhor do Senhor será para nós. Confiar que o não do Senhor hoje é lugares altos amanhã. O não do Senhor hoje é cumprimento de promessa amanhã. O não do Senhor hoje é lugares maiores amanhã. Nos ensina a confiar, Senhor. Nos ensina a depender de Ti. Nos ensina a descansar em Ti. Nós precisamos, meu Deus, ser uma igreja madura. Por isso nos ensina, meu Deus. Nos ensina, nos ajuda a nos posicionar da maneira correta. Que o eu caia por terra, que a arrogância caia por terra, que toda maldade do coração caia por terra.
porque nós queremos viver a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável, Senhor. A tua vontade é maravilhosa, e a tua vontade, ela nos faz alcançar lugares maiores. Ei, igreja, talvez aqui neste lugar tem pessoas que, diante do não de Deus, decidiu parar. Tem pessoas que, diante do não de Deus, escolheu não depender mais da graça, escolheu abandonar a graça. Tem pessoas que, diante do não de Deus, resolveu viver a sua própria vontade, resolveu viver os seus próprios querer, o seu próprio querer, resolveu seguir o seu próprio caminho, resolveu seguir a sua própria direção. Mas hoje o Senhor nos dá uma nova chance, o Senhor nos dá uma nova oportunidade. E se tem alguém aqui nessa noite que um dia desistiu do caminho de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite que desistiu, que parou de depender do Senhor e foi depender de si próprio, da sua própria força, dos seus próprios desejos e vontades, se tem alguém aqui que desistiu de confiar em Deus e quis somente confiar em si próprio, hoje o Senhor está te chamando de volta. Hoje o Senhor está dizendo: volta, volta, volta a confiar em mim, volta a depender da minha graça, volta para o caminho, continue a trilhar o caminho, não desista. Se tem alguém aqui hoje que um dia esteve afastado dos caminhos do Senhor, se tem alguém aqui hoje que um dia se desviou do caminho por motivo ou outro, que desviou o caminho, que entrou num beco, que talvez entrou numa rua que achava que era mais fácil, o Senhor está te chamando: volta para o caminho. O Senhor está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O Senhor está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se tem alguém aqui nessa situação hoje que quer voltar, que quer seguir o caminho que o Senhor preparou, eu convido você a vir aqui à frente. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não disse: Senhor, a minha vida é tua, eu dependo de ti, eu quero confiar em ti, eu quero depender dessa graça, eu quero viver essa graça. Se tem alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido aqui à frente neste momento. Se tiver alguém, pode vir aqui. Se tiver alguém nessa noite que deseja, se tiver alguém aqui que anseia viver esse novo tempo na sua vida, eu te convido a estar aqui na frente. Aleluias, aleluias, aleluias. Todos estamos na bênção aqui, amém? Todos estão na bênção aqui, estava ótimo o meu microfone. Todos estão aqui, estão na bênção, amém? Todos que estão aqui estão agraciados por essa graça gloriosa que foi nos entregue naquela cruz. Todos que estão aqui estão agraciados por aquela graça maravilhosa que foi entregue na cruz do Calvário. Então, com a sua mão à altura do seu coração, eu convido você a dizer comigo assim: Senhor, diga bem forte: Senhor, não importa, diga, não importa a resposta, não importa se é sim ou não, eu vou, diga forte, eu vou permanecer, eu vou depender da tua graça, e eu vou confiar em ti. Amém, igreja?
Se você declara essa palavra, levante as suas mãos e aplauda o Senhor. Se essa é uma verdade na sua vida, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, amém? Irmãos, nós já vamos encerrar o nosso culto. Mas quarta-feira que vem, nós estaremos com a nova temporada de mensagens, o lugar da bênção. Este altar aqui, ó, é um lugar que o Senhor libera bênção sobre a igreja. Então você vai trazer uma peça de roupa, você vai trazer uma fronha, você vai trazer algo de alguém que você quer que esteja no lugar da bênção. Quero contar só para a gente encerrar, dar um exemplo para você. Eu lembro quando eu era criança, o meu avô, ele fumava muito. Meu avô já faleceu, mas quando eu era criança, ele fumava muito, muito, irmãos, era muito, muito mesmo. E desde os seus 13 anos de idade, ele fumava. E ele já tinha os seus 70 e tantos anos. E aí, eu lembro que toda vez que tinha alguma campanha aqui na igreja, eu e minha mãe, a gente pegava o cigarro dele escondido. E a gente trazia o cigarro e a gente colocava em cima do altar. A gente ungia o cigarro. Toda vez que tinha alguma campanha, a gente fazia isso. Eu ia lá, pegava o cigarro dele escondido e a gente trazia. Depois, ungia, orava, a gente colocava o cigarro lá de novo. Eu lembro que por várias vezes nós fizemos isso para que o Senhor libertasse ele do cigarro. E o Senhor tem as maneiras dele de trabalhar. Certo momento da vida dele, ele chegou ele estava muito mal. E aí ele foi no médico, aí o médico falou que, olha, seu Antônio, tem uma coisa para te dizer, se o senhor não parar de fumar, o senhor vai morrer igual um peixe fora d'água. Irmãos, porque um pedaço do pulmão dele já estava todo comprometido, seco. Se o senhor não parar de fumar, o senhor vai morrer. Ele chegou em casa, naquele dia que ele recebeu essa palavra do médico, ele chegou em casa e falou assim, a partir de hoje, eu não fumo mais nenhum cigarro. E desde então, até o dia que ele faleceu, que se passaram uns 15 anos, foram mais de 15 anos, ele viveu depois desse dia no médico, ele não colocou mais nenhum cigarro na boca. O Senhor, a nossa oração aqui, ela fez com que ele chegasse no hospital para que o médico dissesse para ele, se você continuar fumando, você vai morrer. Deus usou o médico para dar a sentença de morte para ele. Mas a nossa oração, ela foi capaz de mover os céus. E Deus tocou no coração dele que ele nunca mais... Irmãos, tem gente que... Não, eu tenho que parar de fumar, mas demora. Tem que... vai desmamando, fuma menos. Ele não. Imediatamente, ele não colocou mais nenhum cigarro na boca. Nenhum. E ele comprava era muito cigarro. Ele mandou a gente jogar o cigarro tudo fora. E nunca mais ele colocou um cigarro na boca. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do altar, porque o altar é o lugar da bênção. Talvez tenha alguém nessa situação. Talvez na sua casa o seu filho fuma, bebe. Talvez está passando dificuldade lá. Coloca sua fé em ação, traz para o lugar da bênção. Nós vamos orar nesse altar, vamos consagrar ao Senhor. Você vai colocar, ele vai vestir a peça de roupa, ele vai deitar na fronha, talvez ele vai fumar o cigarro, talvez ele vai beber a bebida, mas será ali o Senhor limpando ele. O Senhor transformando a vida dessa pessoa.
E em nome de Jesus você vai contar o testemunho assim como eu estou contando aqui hoje. Amém? Então, quarta-feira que vem, estaremos aqui iniciando a temporada de mensagens, o lugar da bênção. E eu creio que a bênção de Deus vai até a sua casa em nome de Jesus. Com as suas mãos erguidas ao Pai. Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso, pela tua palavra que foi confiada a nós. Nos ensina, meu Deus, a nos posicionar de maneira correta. Pai, e eu profetizo sobre a vida dessa igreja, que quando eles se posicionarem de forma correta, quando a igreja amadurecer diante do Senhor, eles irão viver lugares altos, eles irão usufruir das promessas maravilhosas que o Senhor tem para cada um deles. Abençoa, Senhor Jesus, esse resto de semana, que possamos ter, meu Deus, um feriado abençoado, que possamos ter, meu Deus, um final de semana abençoado na tua presença, Pai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça bendita de Jesus, que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Vão em paz, que Deus abençoe, e até sexta-feira na